Olá, eu sou Daniel, aluno do curso Cientificamente do Centro Juvenil de Ciência e Cultura e um dos podcasters da biologia que aprendi com o Flash. Esse episódio identificamos apenas algumas falas no Laboratório STAR sobre as fraturas sofridas pelo Flash. Aliás, já observaram que a biologia nessa série está sempre presente nas cenas do Laboratório STAR, mas o tema central desse episódio foi o bullying que Barry Allen sofreu na infância. Olá, eu sou Joilda, aluna do curso Trilhos da Caatinga. Nesse episódio, o meta-humano que Belry enfrentou, Tony, denominado de Viga, por coincidência foi seu inimigo de infância, aquele coleguinha praticante de bullying. O bullying não tem nada a ver diretamente com a biologia, mas é um problema social que precisa a todo momento ser exposto com o objetivo de conscientização. E no mais, a biologia é as ciências que estuda a vida, mas também a preserva. Então, primeiro vamos entender um pouco mais sobre o bullying. O bullying são ações negativas, preconceituosas, podendo acontecer por meio de agressões físicas, chutes e empurrões, ou verbais, xingamentos ou piadinhas que podem ofender alguém. E causa grandes problemas nos anos posteriores, prejudica o desenvolvimento social do indivíduo que sofreu essa prática horrenda, fazendo com que essa determinada pessoa tenha dificuldade de socialização, o que afeta em inúmeros contextos. Por exemplo, em relações amorosas e familiares, ou ao tentar conseguir um emprego por meio de entrevistas, além da grande dificuldade de se aproximar e interagir com outras pessoas. Sabia que existem diferenças nas experiências de bullying de meninas e meninos? Geralmente, as ações de bullying entre meninos são mais agressivas e explícitas. As agressões são em sua maioria físicas: chutes, empurrões, tapas e murros. Entre as meninas, a prática pode ser sim mais violenta, mas normalmente acontecem de forma mais oculta, por meio de boatos, calúnias, exclusão. E lembrando que toda e qualquer forma de bullying é digna de repúdio. É preciso ter em mente que para vencermos o bullying, que é necessário estender a mão, sendo indispensável o apoio, carinho e compreensão dos pais, do corpo escolar, parentes e amigos. Contudo, o respeito é o elemento principal na nossa luta. Saber respeitar as diferenças, pois o respeito é sim a arma dos sábios. Vamos analisar a série. Anos depois, Barry Allen tem um superpoder, um bom emprego e está em volta de amigos. Mas quando reencontra Tommy, o sentimento e o sofrimento de bullying na infância volta e afeta emocionalmente. Olá, eu sou Karine, professora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura. Poderíamos ficar aqui abordando vários aspectos sobre o bullying. São muitas coisas para falar. Porém, por fim, não se esqueçam que essas ações podem causar isolamento, humilhação e tristeza, gerando impactos na vida de crianças, adolescentes e até adultos. Um exemplo é o desenvolvimento de transtornos psicológicos, baixa autoestima, ansiedade e depressão. E sabemos que tais problemas podem tirar a vontade de viver de uma pessoa, que pode começar com atos de automutilação até tentativas de suicídio. Então, muito cuidado, que para você é apenas uma brincadeirinha, pode causar a morte de alguém. Por falar nisso, estamos no Setembro Amarelo, um mês para refletirmos ações de prevenção ao suicídio. Por mais difícil que seja a situação, é preciso ter a certeza que o pensamento suicida passa e que você ficará bem quanto antes buscar ajuda. Então, especialistas indicam que se você vier passar por essa situação, não ficar sozinho e procurar ajuda imediata é uma das soluções. Caso não encontre ninguém com quem conversar de sua confiança, ligar para o CVV, Centro de Valorização da Vida. É só discar 141 141 ou acessar cvv.org.br. Há pessoas de prontidão para ouvir e ajudar 24 horas por dia.
e quanto antes procurar a ajuda de um profissional da saúde, que eles farão um encaminhamento de acordo com a sua necessidade. Como o colega de infância de Barry Allen também se transformou em um meta-humano e tem a habilidade de virar aço, quando em luta, ele deixou o Flash com os punhos e as costelas fraturadas. Fratura das costelas pode provocar intensa dor, dificuldade na respiração e lesões nos órgãos internos. Inclusive, perfuração no pulmão quando a fratura possui uma borda irregular. No entanto, quando a fratura da costela não tem ossos separados ou borda irregular, ela é mais simples de resolver. Não tem grandes riscos para a saúde. A principal causa das fraturas nas costelas são o traumatismo provocado por acidentes de carro, agressões ou esporte nos adultos e jovens ou quedas, mais comum nos idosos. Outras causas possíveis incluem o enfraquecimento dos ossos pela osteoporose, tumor localizado na costela ou fratura por estresse, que surge em pessoas que fazem movimentos repentinos, exercícios sem o adequado preparo ou de forma excessiva. A principal forma de tratar das fraturas dos arcos costais é o tratamento conservador, ou seja, apenas com medicamentos para aliviar a dor, além de repouso, pois o próprio organismo se encarregará de curar a lesão. Não é recomendado amarrar nada em volta do tórax, porque pode dificultar a expansão dos pulmões, causando maiores complicações, como pneumonia, por exemplo. Cirurgias são apenas para os casos mais graves. Até o Flash precisou ficar de repouso para se curar. No caso do antebraço, que é a região do membro superior que fica entre o cotovelo e o punho, é formado pelos ossos rádio e ulna, os quais são unidos por uma membrana chamada de interóssea. O antebraço é o segundo segmento que mais é vítima de fraturas, perdendo apenas para a tíbia. As fraturas do antebraço são lesões muito comuns em crianças, constituindo cerca de 40% de todas as fraturas pediátricas. Estima-se que no Brasil ocorre mais de 2 milhões de casos por ano. Os casos mais comuns são em acidentes automobilísticos. Os sintomas são edema, inchaço, hematoma, que são manchas de coloração roxa por extravasamento de sangue, e deformidade, além de incapacidade de mobilizar o membro superior afetado. O tratamento pode ser de duas formas: conservador, sem cirurgia, ou cirúrgico. A escolha do tipo de tratamento vai depender principalmente da gravidade, da idade do paciente e de alguns parâmetros avaliados pelo ortopedista. Aliás, vocês observaram que nessa série a Caitlyn é a médica em todas as áreas? Um personagem só que atende todas as áreas é o superpoder da ficção. Ficamos curiosos quando a doutora Caitlin fala que o Flash fraturou 13 ossos só na mão. Isso é mesmo possível? Para responder essa pergunta, convidamos a fisioterapeuta Alessandra Brandão Rosa, da Clínica Aquafísio em Abricampo, em Minas Gerais. Vamos ter um sotaque mineirinho aqui no podcast para responder essa pergunta. Alessandra, seja bem-vinda ao nosso podcast e obrigada por esclarecer essa dúvida para a gente. Tem como fraturar 13 ossos na mão? 13 fraturas na mão é sim possível, porque a nossa mão, a mão humana, possui 27 ossos. E esses ossos podem fraturar ainda em várias porções, né? Não significa que pode ter apenas uma fratura em cada osso. Não, pode ter 2 fraturas em cada osso, 3, né? Vários tipos de fraturas. Então, assim, 13 fraturas na mão é sim possível, é real e pode acontecer, sim. A mão foi bem quebrada, mas é uma coisa que pode acontecer, uma vez que a mão possui 27 ossos, pequenos, mas são 27 ossinhos, e podem ser fraturados em várias porções.
A doutora Kathleen ainda fala que o Flash sofreu concussão e lesão no baço. Concussão é qualquer lesão no cérebro que perturba seu funcionamento normal de forma temporária ou permanente. Os abalos são normalmente causados por um golpe ou choque na cabeça. Os abalos podem acontecer em qualquer situação, mas frequentemente ocorrem em esportes de colisão, como futebol, basquete, bicicleta, patins ou skate. Os sintomas de uma concussão geralmente aparecem logo após a lesão, mas também podem levar horas ou dias para aparecer. Os sintomas de uma concussão incluem o seguinte: dor de cabeça, náuseas ou vômito, tonturas, visão dupla, sensibilidade à luz, sensação de tontura, de estar mentalmente nebuloso, confusão ou esquecimento e alterações de humor, como irritação, tristeza ou nervosismo. O melhor tratamento para a concussão é o descanso completo de toda a atividade física e mental. As crianças devem ser monitoradas com frequência, mas não há necessidade de despertá-las durante o sono. O tempo de recuperação de uma concussão é variável, com base no indivíduo, na gravidade do choque e do histórico de abalos anteriores. Nem todos os abalos podem ser evitados, mas alguns podem ser prevenidos. Capacetes devem ser usados para qualquer atividade de equitação, moto, bicicleta ou skate. Capacetes devem se encaixar de forma apropriada e estar em boas condições. Aliás, o Flash deveria usar um capacete naquele traje, né, gente? Bom, como a doutora Kathleen também citou que ele lesionou o baço, então vamos falar um pouco sobre ele. O baço é um pequeno órgão que está localizado na parte superior esquerda do abdômen e que é muito importante para filtrar o sangue e remover os glóbulos vermelhos lesionados, assim como produzir e armazenar células brancas para o sistema imune, né? São os glóbulos brancos. A ruptura do baço é uma lesão grave, frequentemente causada por um trauma sobre o abdômen, como nos acidentes de trânsito, lesões desportivas, soco em brigas ou qualquer tipo de pancada na barriga. Ele pode romper imediatamente após o evento causador ou dias e até semanas depois. Embora o baço seja um órgão muito importante para o organismo, por ser removido por cirurgia sempre que existe câncer ou quando surge uma ruptura grave, por exemplo. Tem casos também de questões genéticas em que o baço tem que ser removido. Após a remoção do baço, outros órgãos do corpo irão se adaptar para produzir as mesmas funções. Um exemplo é o fígado, que se adapta para combater infecções e filtrar as células vermelhas do sangue, por exemplo. Bom, mas como o Flash tem a capacidade de se regenerar, ele regenerou o baço lesionado dele. Logo após seu treinamento com o robô de metal, ele é arremessado e sente o ombro deslocado, que também é conhecido como luxação do ombro, e é constituído por 3 ossos: omoplata, o húmero, osso do braço, e a clavícula. Então, a luxação é o desencaixe da cabeça do húmero, parte superior do osso do braço com forma arredondada, e da glenoide, extremidade da escápula que tem formato de copo e está localizado na parte superior das costas. Eu acho melhor a gente recorrer a Alessandra novamente, Dan. Alessandra, explica pra gente como volta esse ombro pro lugar. Qualquer pessoa pode fazer isso, tentar dar um clack e voltar o ombro de outra pessoa pro lugar. Qual é o nome, né? Porque a gente fala voltar o ombro pro lugar. Esse procedimento de recolocar o ombro no lugar é chamado de redução fechada. Não existe nenhuma lei, nenhuma norma que proíba que qualquer pessoa realize tal manobra. Porém, é uma manobra que pode dar errado, pode lesionar algum tendão. O mais indicado é que seja realizada por um médico, um ortopedista, alguém que realmente entenda e conheça a anatomia do ombro, todas as partes, os ligamentos e os tendões que compõem essa articulação tão complexa. A articulação do ombro, ela movimenta em vários eixos, então ela é uma articulação muito móvel. Por isso, ocorre esse deslocamento às vezes. É uma articulação que é mais fácil de ser deslocada. Como eu falei, as tentativas de realizar essa manobra podem ser mal sucedidas e levar a outras lesões. Então, o ideal é que seja realizado por um médico ou alguém especializado em ombro.
Outra cena super rápida que me chamou a atenção foi uma conversa entre os cientistas do laboratório Star. Cientistas, vocês já sabem, né? São curiosos. Querem investigar absolutamente tudo, vivem fazendo perguntas. Em uma das primeiras cenas, eles estão mensurando a média de inseto que o Barry engole quando corre. Não, isso é pensamento de cientista, né? Tem que ser muito nerd para pensar nisso. Claro que altas velocidades vai ter choque com outros seres que voam. Mas como bióloga, eu fiz várias associações nessa cena. Se ele corre com a boca aberta em uma super velocidade, o que é muito pequeno e está voando na frente dele, ele engole. Tá. Ninguém corre nessa alta velocidade, Karine. Isso é ficção. Mas temos carros que andam a 100 a 180 km por hora nas estradas de todo o país. Pensem comigo. Quantos pássaros e insetos são pegos nessa alta velocidade e morrem? E isso afeta muito a nossa biodiversidade. Os motoristas que têm aqueles modelos de veículos tipo uma colmeia na frente devem perceber isso. Os pássaros e insetos ficam presos naquelas grades. Aí eu já presenciei isso. É triste você pegar um passarinho que morreu com um choque no carro. Como cientistas que somos, fomos atrás dessas informações. Joilda vasculhou a internet sobre essa temática. Joy, o que você achou? As estradas apresentam uma grande importância para o homem, pois é o principal meio para o transporte terrestre no mundo, mas é um dos principais fatores de perda de biodiversidade terrestre. O Brasil possui mais de 50 mil quilômetros de rodovias federais, cada vez mais bem asfaltadas. E com o avanço tecnológico da indústria automobilística, elas se transformaram em um tapete de alta velocidade. Pesquisamos alguns artigos científicos brasileiros e algumas reportagens sobre o assunto nos Estados Unidos e em Portugal, e uma das informações é que os autores salientam que são esperados em 2050 mais de 25 milhões de quilômetros de estradas construídas no mundo. Em Portugal, a previsão é de 4 milhões de aves mortas anualmente no país. Um estudo publicado na Global Ecologia e Biogeografia, uma das revistas de maior impacto internacional em ecologia, testou um novo método para estimar o número de atropelamentos de fauna no Brasil. Mais de 8 milhões de aves e mais de 2 milhões de mamíferos são mortos a cada ano nas estradas brasileiras e vários deles são espécies já ameaçadas de extinção. Isso porque a gente não vai discutir aqui os dados sobre aviões que muitas vezes são subnotificados para não causar medo nos viajantes. O ser humano adora rapidez, velocidade e tudo rápido. Queremos atravessar o mundo em poucas horas, mas temos uma consequência ambiental bem grande quando colocamos um carro a 160 km em uma estrada. Inclusive, o risco à vida das pessoas que estão dentro do veículo. Mas é por isso que amamos o Flash. A velocidade dele faz parte do nosso imaginários do quão rápido gostaríamos de ser. Ainda bem que existe a ficção. Tem razão, Dan. A pandemia nos mostrou um pouco isso. Mas vamos deixar o Flash correr e nós desacelerarmos um pouco para respeitar as outras espécies que vivem aqui nesse planeta conosco. Até mais, pessoal. Obrigada por nos escutar e te aguardo no episódio 7.